E aí, galera do canal que não existe, tudo bem? Tudo! Hoje uma aula gravada, ainda estamos em semana de prova, então por isso deixamos aula gravada e atividade para fazer. Nós terminamos o conteúdo que foi circuitos elétricos, então a gente falou os tipos de circuitos, circuitos residenciais, todos os componentes de um circuito, mas lá no começo do trimestre eu pedi para vocês anotarem todos os equipamentos eletrônicos que vocês tinham em casa. Por quê? Para a gente poder calcular o consumo desses aparelhos. Então agora a gente chegou. Eu já tinha comentado com vocês que eu não ia colocar esse assunto na prova para a prova não ficar extensa, não ficar muito difícil. Mas esse assunto vocês já até estão estudando em Applied Science. Então é um assunto que todo mundo vai tirar de letra muito fácil, muito fácil. A nossa habilidade, então, eu tinha separado aqui, mas o iPad mexeu. Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir de dados de potência, que todo mundo já sabe de onde olhar a potência no aparelho eletrônico. Descritos no próprio equipamento e o tempo médio. Lembra que eu falei, a gente tem que calcular uma média. Ah, mas eu só uso 15 minutos por dia. Então pensa numa semana, quantas horas isso daria? Comentamos sobre isso já. Para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. Porque às vezes a gente entende que quanto mais você usa um aparelho, mais você está consumindo energia da casa. Mas às vezes é um aparelho que não consome muita energia. Então a gente tem que saber equilibrar. Então, eu separei aqui para vocês duas aulas. A primeira, para a gente falar como funciona esse cálculo, que é uma coisa que eu já sei que vocês sabem, que está todo mundo na ponta da língua. E a segunda, sobre esse impacto que a gente precisa pensar, porque senão a gente só fica pensando, não pode ficar usando muita televisão ao invés do ventilador. Mas espera aí, os dois têm a mesma potência? Lá em casa a conta de energia vem cara porque a gente assiste televisão o dia inteiro. Aí eu pego e ligo o ar-condicionado só 1 hora. Mas será que 1 hora de ar-condicionado equivale realmente é menor do que um dia inteiro de televisão? Então isso vai refletir no nosso comportamento. E é sobre isso que a gente tem que falar, tá bom? O quadro da Rafa tá bem bonito, então tem que copiar tudo. Então a aula de hoje, assistir a aula e copiar tudo que está no quadro. Professor, eu quero assistir parando, sem nenhum problema. Eu quero assistir tudo, depois pausar e copiar tudo de uma vez, sem nenhum problema, desde que o caderno esteja completo. Tá bom? Na semana que vem a gente faz exercício junto e a gente continua aquela atividade que eu passei no começo do trimestre, que era de anotar os equipamentos que a gente tinha em casa. Tá bom? Beijo para todo mundo. Vou dar play aqui. Tchau, tchau. Cálculo de consumo de energia elétrica. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências. E aí você fala, não, matemática em ciências, não, por favor, por que não? Eu quero trazer com essa aula uma consciência para você do como está o seu gasto de energia. Será que você tem um consumo consciente de energia visando a sustentabilidade? E se tem uma forma boa de conscientizar alguém sobre alguma coisa é mostrando números, mostrando gastos. E vamos caminhar nisso então? Apresentei aqui para você uma série de aparelhos, alguns exemplos de eletrodomésticos do nosso dia a dia e a potência deles. Aí você vê aqui um rádio, uma potência de 1 watt, uma lâmpada, 11 watts, televisores, um LCD de 32 polegadas, 120 watts, uma de 32 polegadas, só que de LED, 100 watts, então já viu que tem aí, a de LED é menos. Um computador, 150 watts, uma furadeira de 400 watts, um chuveiro elétrico de 5.000 watts. Você fala, percebi que os números são muito variados, já me assustei com esse chuveiro aqui, já vi que a de LED é menos, mas o que é esse tal de potência? O que é potência? Potência é a quantidade de energia que esse aparelho ele vai transformar em uma outra coisa. Todos eles não são ligados aí na tomada ou assim, no máximo, às vezes uma bateria? De maneira geral, tomada, vamos colocar assim. Ele não tem que transformar a energia elétrica em outra coisa? A quantidade de energia necessária para ele fazer isso, eu chamo de
potência. Então, se eu vejo, por exemplo, que o meu chuveiro elétrico, ele gasta 5.000 watts para transformar a energia elétrica na energia térmica, esquentar aquela água numa temperatura e aumentar a temperatura, agitar as moléculas dessa água numa temperatura que eu queira, você já viu então que fazer isso, eu preciso de uma quantidade de energia muito grande. Por isso, então, a potência dele é 5.000. Assim, tá, legal. Entendi então o que é potência. Todo aparelho, quando você olha algum ponto dele, embaixo, do lado, tem lá qual é a potência dele, ou até mesmo na embalagem. E aí você já consegue ter uma ideia. Por quê? Quando eu sei a potência, eu consigo saber, será que eu usar esse aparelho por muito tempo, será que eu vou gastar mais energia? Com certeza. E você comparando, se eu tenho ali marcas similares, e eu percebo, por exemplo, que a potência de ela é um pouquinho menor, você fala assim, opa, se a marca é similar, o preço é similar, eu posso ficar com esse que tem a potência menor. Porque se o númerozinho dele é menor, na hora de multiplicar os gastos que eu vou ter, também vai ser menor. Tá, mas eu tenho que te provar isso. E como é que eu te provo? Eu te mostro uma formulazinha, não se arrepie todo, não fique em pânico, uma formulazinha simples para você calcular o quanto que esse seu aparelho consome de energia e quanto que isso vai dar no bolso. A fórmula está aqui, cálculo de consumo por dia. Vamos começar analisando por dia. Você, mas eu não uso todo dia. Vamos fazer por parte, primeiro por dia. Mas eu quero saber o mês inteiro, depois o mês, vamos por dia. Como é que eu faço? O consumo que a gente vai medir vai ser em quilowatts. Aí você deve perguntar, mas o que é esse negócio de watts? Quilowatts é a unidade de medida para essa grandeza da potência. Na potência eu uso em watts, mas para o consumo, a forma que as concessionárias nos cobram, elas cobram em kilowatts. Então não tem problema, eu faço uma pequena conversão para chegar em quilowatts, mas também estou falando da mesma coisa, estou falando de energia. Então, consumo em quilowatts, como que eu calculo? Eu pego a potência do aparelho, eu pego esse 1, esse 11, esse 120 e multiplico pelas horas que eu usei ele. Aí você falou assim, mas eu não usei horas, eu usei só 30 minutos. E não dá para converter 30 minutos em horas? Claro que dá. Mas eu não sei. Mas você vai saber já já. Pode ir pesquisando aí que você vai saber. Você converte. Eu vou trabalhar com horas. Posso botar aqui 20 minutos? Não. Você tem que converter 20 minutos em horas. Tá bom. Converti em horas. E eu divido isso tudo por 1.000. Você vai ter o dado daquele consumo por dia. Vamos então? Vamos para o exemplo? Peguei o exemplo aqui. 2 TVs, uma TV de LCD de 32, ela tem uma demanda e a potência dela é de 120 watts e a de LED é de 100. Logo de cara você já sabe, opa, se são a mesma polegada, é melhor ficar com a de 100. Aí você fala assim, mas de 100 é um pouquinho mais cara. Ela é um pouquinho mais cara e você economiza um pouco mais a longo prazo. Afinal, quantos anos você vai ficar usando essa TV? É uma coisa para se pensar. Aí eu peguei lá, então vamos saber. Pego minha TV de LED, vejo aqui qual é a potência, tá lá na embalagem, tá? Significa que a sua TV de LED de 32 da sua casa, a potência dela é 100? Não, isso varia entre as marcas. Então, eu usei, assim, uns números médios, um pouco hipotéticos, tá? Você tem que olhar a da sua casa, a marca dela, tá? Isso vai variar. Então, pego aqui esse 100, minha potência foi 100, e eu multiplico pelas horas que ela fica ligada. Então, você assiste 2 horas de manhã, aí à tarde alguém fica na sua casa, assiste 1 horinha, à noite quando você volta da escola, mais 2 horas. No total, 5 horas de TV por dia. Vamos lá, 100 watts vezes 5, já deu 500. E eu tenho que dividir isso tudo por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000, pode botar aí na calculadora, deu 0,5 kW. Então, você, com essa sua vida aí de 5 horas de TV por dia na sua casa, já está tendo um gasto de 0,5 kW. Você fala assim, 0,5 é pouquinho. 0,5. Isso num dia. E num mês? Um mês tem quantos dias? 30. Então, eu tenho que multiplicar. Então, vou fazer um cálculo de consumo por mês. Eu quero ter um total. A empresa, a concessionária que vem aí a tua conta de luz, ela quer saber do mês, ela não quer saber só do dia. Eu pego então aquela potência que eu já calculei aqui, quanto foi? Foi 0,5, ó, 0,5, boto ele aqui. Quantos dias tem o meu mês? 30. Calculei.
Esse 0,5 vezes 30 deu 15. Pode botar aí no celular, 30. Legal. E aí, chego então, no meu cálculo final, da energia por mês. Porém, e na grana? Quanto que vai dar isso? Eu preciso saber o quanto que a concessionária cobra. Qual é a tarifa? Quanto é que está saindo aí? E isso vai variar bastante. Porque você pode estar numa cidade em que a tarifa ela é menor e já entra aí uma coisa interessante para você. Você sabe quanto que o pessoal aí, a empresa da sua cidade cobra pela energia dela? Vale a pena dar uma olhada. É comum ter uma variação, por exemplo, se é uma residência, há uma tarifa por quilowatts. Se é a não residência, tem uma tarifa um pouquinho variada. Se for ambiente rural, casa rural, a tarifa cai um pouquinho. E aí você consegue ter uma noção. Porque você pode falar assim, gente, eu morava na cidade tal, usava a mesma coisa e era pouquinho. Me mudei para essa e a mesma coisa está mais caro. Por quê? Porque a tarifa local, o que a empresa da cidade cobra, é diferente. Algumas vão cobrar mais, outras vão cobrar menos. Essa vai ser a jogada. Peguei aqui, então, um exemplo aí mediano da minha cidade, Rio de Janeiro. Uma média ali dos valores mais cobrados, R$1,20. R$1,20. Aí você olha na sua cidade e fala, e aqui na minha cidade cobra 80 centavos. Claro que a sua vai vir mais barata, correto? E aí você pega, tipo assim, eu me mudei, minha tia tá lá na Europa e a conta dela é muito cara. Pode ser que essa tarifa seja alta, que a quantidade de impostos ali, quem vai definir essas tarifas? Aí vão ser da parte deles, o custo, toda uma questão de tributos do local. Eu peguei lá, ok, eu já sei que o meu consumo foi de 15 kW por mês. Pego o valor da minha tarifa, da minha cidade aí uma média, no momento aí R$1,20. Faço a multiplicação. Esses 15 vezes esse R$1,20, quanto que deu em grana? R$18. Então, só a minha TV ligada o mês inteiro, 5 horas aí, R$18. Fora todo o resto, correto? Então, vai somando a geladeira, vai somando o chuveiro, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, vai chegar naquela coisa linda. Então, agora você já sabe que só você aí assistindo televisão, já é 18. Já é uma boa ideia para cobrar da tua mesada aí, ó. R$18 de mesada só da TV que você assiste. Viu como dá para calcular? Quando eu te mostro isso, você fica mais consciente, você fica mais ligado. E se eu reduzir 1 hora? Vai impactar? Vai impactar. O impacto foi pouco, ok. Ou pode ser um impacto muito. E aí você olha aqui e fala, gente, esse chuveiro, Jesus, 5.000 watts é muita coisa. Mas você vai usar o chuveiro, 5.000 watts, 5 horas por dia? Claro que não. Então, assim, o tempo desse banho vai variar. Então, esse banho no inverno, que você precisa de uma água muito quente, vai aumentar a minha conta? Vai aumentar, porque pode ser que você use por mais tempo ou que você use realmente ali, ó, naquele calor máximo, sabe? Aquele ponto bem extremo do chuveiro para esquentar bem. Se eu tenho que transformar mais em mais calor, eu consumo mais. E pode ser que no verão você use só no geladinho. Eu não vou usar a demanda da transformação em energia térmica, que é o que consome. Viu que jogada? Então já fica a dica. Os aparelhos que demandam transformação de energia elétrica em térmica, calor, vão consumir mais. Se você tem algum aparelho que estava bom e tal, e de repente, tipo um celular, ele está esquentando muito, ele vai consumir mais energia, vai gastar mais dessa bateria. E com esses cálculos simples, você consegue saber exatamente qual é o custo das coisas na sua casa. Vamos fazer o teste? Pega aí alguns aparelhos, vê a potência, testa na sua casa, vê quanto dá. Talvez você descubra que alguns aparelhos você tem que mudar radicalmente a forma de usá-los, porque são eles que são os vilões da sua conta de luz. Ficou tranquilo esse cálculo? Fórmula fácil para o consumo do dia, fórmula fácil para o consumo do mês, pesquiso a minha tarifa local, da minha concessionária, da minha empresa, tenho então o resultado em reais. Tranquilo? Ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Olá, meus queridos
tudo bem com vocês? Nessa nossa aulinha de física vamos conversar sobre este assunto aqui, o impacto do consumo de eletrodomésticos. E eu coloquei a palavra impacto porque você vai ver que realmente é um impacto. Então, para a gente entender, para esse bate-papo que eu gosto de ter aqui com vocês, a gente precisa falar de algumas palavrinhas, alguns conceitos físicos que aparecem o tempo todo no seu dia, porém que não necessariamente você precisa saber desses nomes, mas eu acho legal a gente contextualizar. Primeira coisa que eu quero conversar é a questão de potência elétrica e o que isso significa. Eu acho que o nome até dá uma ideia, né? Elétrica tem relação com a eletricidade, que nós estamos também no tal dos eletrodomésticos, então eu vou falar o quê? De energia elétrica aqui de alguma maneira. E o quanto você consome ela no seu dia a dia. E é essa a ideia. Será que você consome mais do que você efetivamente precisa? E como é esse consumo? Ele é consciente ou não? Tá ok? Essa é a ideia. E potência, lembra essa coisa assim de forte? Acho que dá pra gente associar. Bora lá então. O que a potência elétrica faz? Ela indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia. Por exemplo, térmica, que é o quê? Esquentar alguma coisa. O ferro de passar é o que? Uma energia elétrica que é transformada em energia térmica, ok? Dá uma procurada aí, vê que você vai analisar e vai perceber que existem várias transformações de energia elétrica para térmica, mecânica, luminosa, sonora, enfim, tem muitas opções. Bora continuar então por uma tal de unidade de tempo. Mas onde será que você vê essa tal de potência no seu dia a dia? Que você não sabe que ela é uma potência, mas ela existe. Se um dia você foi já comprar uma lâmpada, ou viu alguém comprando uma lâmpada, ou percebeu, por exemplo, que tem certas lâmpadas que você usa que parece que ilumina mais, e a outra fica tão fraquinha, né? Até falar, nossa, não consigo nem ler ali o que eu preciso. Tá, isso aí tem relação com a potência. E a potência elétrica, ela tem uma unidade de medida que é o watts ou watts, que é representado pela letra W maiúscula, tá legal? Então, quando você pega uma lâmpada e você usa ela tem um brilho, uma luminosidade legal, quer dizer que ela tem uma potência elevada. Porém, isso implica também que ela tem um gasto de energia elétrica maior. Então, assim, você tem que realmente ver qual a sua necessidade e sempre pensar em usar a luz natural. Ok? Abra a janela, deixa a luz do sol entrar, por favor. Vamos economizar essa energia elétrica, vamos ajudar o mundo. Beleza? Continuando aqui, eu vou falar disso aqui, ó. O quilowatts-hora. Opa, essas 3 letrinhas talvez, se você pegar lá uma conta de energia elétrica da sua residência ou do lugar que você trabalha, que seja, vai ter isso aqui. Vai estar indicado. E o que significa isso? É uma unidade de medida, na verdade, de energia elétrica que é consumida por um aparelho durante um intervalo de tempo. Então vamos pensar na lâmpada, vamos voltar para a lâmpada. A lâmpada vai ficar lá um certo tempo acesa, ela vai consumir uma certa quantidade de energia. E isso que foi consumido é representado, por exemplo, nessa unidade de medida. Tá? Que é como você encontra nas contas de energia elétrica dos ambientes, dos lugares que você vai. E quanto mais quilowatts-hora são gastos no seu dia a dia, maior é a sua conta, ok? Então, por isso é um cuidado que a gente tem. E aí que eu digo a questão do quê? Do impacto. Será que realmente tem necessidade? Você consome tanta energia elétrica quanto você realmente precisa? Tá, pra gente entender também como podemos melhorar isso, se você já viu esse selo aqui, se não eu te faço um convite. Vai em algum lugar que vendam eletrodomésticos, por exemplo, novos, ok? E procure esse selo. As geladeiras é bem fácil, você chega num ambiente, uma loja e na geladeira tá lá, pá, colado um selão desse. E aí o conselho que eu dou pra você é dar uma olhada nele. O que será que ele tem? O que indica isso aqui? E aí eu penso nessa ideia, o que consome, né? Qual que é esse consumo o que consome menos energia elétrica? Como é que eu sei os produtos? Como eu vou trabalhar com eles? Esse selo ele dá um indicativo pra gente, ele é um indicativo mesmo. Então, o A, B, C, D e E, aqui essa coluninha, mostra que produtos que são selo A, eles têm um consumo de energia elétrica menor. Quer dizer que o impacto que você vai ter lá na frente é menor. Normalmente, os produtos novos que são fabricados, eles estão vindo com o selinho A, tá? Então, é importante. Ah, mas eu tenho lá uma geladeira antiga.
e eu gosto muito dela, etc e tal. Tudo bem, você tem condições de comprar uma nova? Existe também uma necessidade, porque isso é importante. Eu vou trocar minha geladeira só porque eu quero ou porque vai o quê? Ah, vou diminuir o consumo. E aí, às vezes, eu tenho um colega que não tem uma geladeira. Então, eu poderia, por exemplo, se eu tenho condições de comprar uma geladeira nova com um consumo menor, então eu vou ter o quê? Diminuir o meu gasto, e não é só o gasto, a gente já conversa sobre isso, mas eu também posso ajudar um colega, dando essa geladeira para ele, por exemplo. Então, aí tem mais uma questão, vamos dizer assim, de uma reciclagem. Pô, não vai jogar fora. Preciso vender, preciso do dinheiro. Também tem várias questões socioeconômicas que você e sua família têm que pensar sobre isso. Mas é legal, se você tem condições de trocar alguns eletrodomésticos ou eletrônicos que são antigos e que têm um consumo muito alto, pode favorecer sim a diminuir a energia elétrica da sua casa, os gastos, e inclusive diminuir o quê? Então esse impacto. Porque não é só o que você paga, meu querido. Isso é importante, mas pensa que para essa energia elétrica chegar na sua casa e você consumir tudo o que você acha pertinente, tem que vir de algum lugar. Tem que vir lá de uma usina hidrelétrica, de uma usina termoelétrica, e aí a gente tem outros impactos naturais envolvidos. Então precisamos sim ter consciência e pensar se tudo que eu uso dia a dia, o tempo todo, é realmente necessário ou se muitas vezes eu largo lá a televisão ligada, gastando uma energia desnecessária, poluindo um rio que eu não vejo indiretamente. E eu acho que isso é o legal da física, porque muitas vezes você não vê a potência elétrica de uma lâmpada, mas quando eu falei para você que ela brilha mais ou brilha menos, eu te provei que existe uma coisa lá dentro chamada potência elétrica. Então, meus queridos, eu acho que por hoje é só. Beijos e até a próxima!